Olá pessoal, hoje na aula de Projeto e Desenvolvimento de Software eu vou falar um pouco para vocês sobre o método Kanban. Kanban, um método para gestão, na verdade, que teve origem lá na década de 50 no Japão, mais especificamente no sistema de produção da Toyota, tá? E foi utilizado aí com algumas características do método de manufatura Lean e está intimamente ligado com o método de produção Just-in-Time, onde você não tem armazenamento de estoques, né? Foi criado lá no Japão, onde todo o processo produtivo ele é planejado para atender especificamente uma demanda, certo? Sem controle de estoque, com um mínimo controle de estoque, na verdade. Tá? Kanban, em japonês, significa cartão. Tá? Então a ideia é essa, que você vai ter etapas do processo de produção e você vai ter um cartão visual, um cartão ali, né, como se fosse um post-it, onde você vai ter uma determinada tarefa. Então a pessoa responsável vai pegar aquele cartão e colocar na etapa de produção, certo? E conforme esse cartão ele vai avançando na etapa de produção, você vai movendo o cartão. Tá? Então, é interessante aqui que visualmente você consegue ver como que está o processo produtivo da empresa, certo? E o Kanban foi adaptado para o desenvolvimento de software. Na verdade, ele nem precisou de muita adaptação, tá? Foi só a questão das mudanças das etapas. Então, ele é muito utilizado com o Scrum. A gente já comentou um pouco, né? Porque o que acontece? Só que tem algumas diferenças, né? Na verdade, o Kanban ele é muito mais simples, porque ele não tem um sprint, por exemplo, que a gente viu lá no Scrum, e ele também não tem nenhuma definição de papel ou qualquer evento que tenha que ter entre as etapas, certo? Tudo isso aí é do Scrum. Então, aqui no Kanban a gente pode utilizar. Então, o ideal é que você ou faça uma mescla aí do Kanban com o Scrum, certo? Que é o que normalmente acontece, ou com algum outro método de gestão, tá? Então, o que vai acontecer no Kanban? A gente vai ter algumas colunas, como a gente pode ver aqui, certo? A gente tem, no caso do processo de desenvolvimento de software, a gente tem a coluna do backlog, uma coluna de especificação, uma coluna de implementação e uma coluna de revisão, certo? Então o que vai acontecer? Você vai ter um cartão, certo? E você vai colar ele nas etapas em que ele tiver, de acordo com o processo de produção. Então o que vai acontecer? No backlog, o backlog, assim como lá no Scrum, backlog são todas as histórias, né, que definem as funcionalidades de um sistema. Então, essas histórias elas vão ser divididas em tarefas, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui as tarefas especificadas e em especificação, certo? Então, as que estão em especificação é que estão sendo ainda definidas as tarefas, e as especificadas é que já foram definidas. Mesma coisa no processo de implementação, na etapa de implementação. Você vai ter uma etapa aqui que está em progresso e outra, uma coluna em progresso e uma coluna de finalização. Mesma coisa da revisão do código. Uma etapa informando que está em progresso e outra que já foi finalizada. Certo? Então, essa que é a ideia. Então, da esquerda para a direita você tem o fluxo de produção do software. Tá? Nada impede que sejam adicionadas outras colunas aqui. Certo? Aí é de acordo com a empresa. Tá? Então, a ideia central é um sistema pull, né? Pull em inglês é puxar. Então, os membros da equipe eles vão puxar um cartão, né? E conforme eles vão, aquela tarefa vai sendo processada, eles vão mudando esse cartão do processo ali nas etapas do Kanban, certo? Até que quando ele concluir totalmente uma tarefa, ele volta para o passo inicial e escolhe outra tarefa para trabalhar.
Da mesma forma também podem ser várias pessoas trabalhando em cada etapa, né? Pessoas diferentes trabalhando em etapas diferentes. Então, olha só, aqui a gente vai ver um exemplo. Tá? Digamos que a gente foi definido aqui no backlog uma história contendo lá alguma funcionalidade do sistema, certo? Então, conforme a gente for caminhando no processo de produção, a gente vai fazendo as alterações aparecerem aqui na linha de baixo. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, a minha história, que antes estava no backlog, ela foi para a etapa de especificação das tarefas. Então, essa história vai ser dividida em tarefas, certo? Então, está aqui na etapa de especificação. Quando ela for dividida, vai ser dividida em várias tarefas, né? Então, o que vai acontecer? Ela já foi concluída, então ela vai aqui para a etapa de especificadas, para indicar que essa etapa foi concluída, certo? Então, seguindo aqui, conforme essa etapa foi concluída, o que vai acontecer? Vai para a próxima. Agora alguém, ou talvez a mesma pessoa, vai pegar esse cartão e vai para a etapa de implementação, né? Onde vai ser feita aí toda a codificação. Finalizou, o que acontece? Pega o cartão, passa ele para a etapa de implementadas. O status de implementadas. Certo? Em seguida, vai para a etapa de revisão. Agora vamos ver aqui um exemplo mais conciso, né? Então, olha só, aqui a gente tem uma etapa, uma história H3 que está ainda no backlog, e a gente tem uma história H2, tá? Que está em especificação dos requisitos. O que aconteceu? Provavelmente antes a gente tinha aqui uma história H1 que foi já dividida em várias tarefas. No caso aqui a gente tem 4 tarefas, tá? Então o que vai acontecer? Então essas aqui já foram especificadas. Aí a gente tem aqui 2 tarefas, né? Desculpa, que estão em implementação. A tarefa T3 já foi implementada. A tarefa T2 já está no processo de revisão e a tarefa T1 já foi concluída, certo? O que vai acontecer? No próximo dia, a história H2 ela já vai ser dividida aqui em outras tarefas, em 3 tarefas, T10, T11 e T12, certo? A tarefa T6 e T7, que antes estava na etapa aqui de especificadas, ela vai passar para a etapa de implementação, certo? T4 e T2 ainda estão em implementação. T3, que antes estava no estágio de implementadas, vai passar para o processo de revisão, certo? E T2, que estava em revisão, já foi concluída, tá? Então, esse exemplo já dá para a gente ter uma ideia de como que funciona um Kanban. Então, além disso, no Kanban você tem os limites aqui que eles chamam de WIP. WIP é só uma sigla, tá? O WIP significa Work in Progress, tá? Trabalho em progresso, trabalho em andamento, tá? Então, o que vai acontecer? No Kanban, você também, a equipe de gestão aqui não quer que aconteça uma sobrecarga da equipe, uma sobrecarga de trabalho. Isso não é desejado aqui também. A gente viu que tem outros métodos que também fazem isso. Por quê? Né? Porque está diretamente relacionado à qualidade, né? Então, aqui você tem os limites que são definidos aqui, ó, onde está marcado. Então, um limite de tarefas. Tá? No caso aqui, as tarefas são indicadas, na verdade, não são tarefas. O limite de histórias na tarefa de especificação são 2. O limite de tarefas na etapa de implementação são 5. E o limite de tarefas na etapa de revisão são 3. Então aqui a gente pode ver que todas as etapas estão dentro do limite. Tá? Por quê? Olha só, aqui na especificação a gente tem uma tarefa, uma história aqui, né? As histórias são
indicadas por linhas, tá? Então essas T8 e T9 são da mesma história. T10, T11 e T12 são da mesma história, outra história, né? Então aqui nós temos duas histórias. Então na etapa de especificação tá ok, tá dentro do limite. Na etapa de implementação nós temos 4 aqui. Então tá menor ainda que o limite. Eu poderia ter uma aqui implementadas, ainda conta, tá? Que está na coluna da direita. Então eu poderia ainda ter uma aqui na implementadas que eu estaria dentro do limite. E aqui a etapa de revisão de código, como essa aqui é a única exceção, porque essa aqui é a última. Então o que está na coluna da direita aqui já foi finalizado. Não tem mais o que fazer. Então essa última aqui a gente não conta, tá? Então aqui a quantidade de tarefas é só uma. Então está menor ainda que o limite de 3, certo? Então olha só, aqui a gente tem já mostrando, né, o número máximo de tarefas, nesse caso aqui da implementação, que são 4 mais 0 está menor, beleza, né? Então, quais são os objetivos do WIP, né? Como eu falei para vocês, criar um fluxo de trabalho sustentável. A gente não quer que a equipe fique sobrecarregada, porque isso vai impactar diretamente na qualidade, certo? Então, como que a gente define esses limites, tá? Tem alguns, no livro vocês vão ver, que tem alguns algoritmos, né? Uma forma de calcular esses limites. Mas o ideal é que isso aí seja feito um acordo entre o time e a equipe de organização, né? O gestor, tá? Para definir qual que é essa capacidade. E evitar que o trabalho fique concentrado em um único passo ali, uma coluna, né? Se acontecer isso, o ideal é que a gente faça uma divisão dessa coluna em várias subcolunas ali para definir melhor. Então, aqui a gente tem um exemplo de violação do limite, né, do WIP. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só. No caso da implementação, o limite são 5. O que está acontecendo aqui? A gente tem 6 tarefas. Tá? Então, isso aqui não é aceitável no Kanban, porque a gente tem 6 tarefas em implementação e o limite são 5. Certo? Então, mais um exemplo aqui. Esse exemplo, no caso, a gente está no limite. Certo? Porque a fase de implementação está com 2 aqui em progresso e concluída 3. Então já dá 5. Mas o que está acontecendo nas outras? Você tem 0, nenhuma outra tarefa nessas etapas. Certo? Que isso não é desejável. Então a gente tem que fazer uma revisão aqui. O ideal é que faça uma revisão nessa etapa. Então, olha só. Como eu mostrei para vocês, aqui na especificação a gente conta o número de histórias, né? Não o número de tarefas. Então, no caso aqui, são 2 histórias. Tá? E na etapa de revisão, como eu falei também, né? Aqui, ó, o que está na última etapa não conta, porque já foi concluído. Né? Não faz sentido contar isso aqui. A gente só conta o que está no processo de revisão. Se tivesse uma outra etapa aqui, uma etapa final de teste ou qualquer outra coisa, tá? Ia ser a mesma ideia. O que conta é o último, tá? Último passo, a última coluna. Alguns comentários finais, né? O Kanban ele é mais simples do que o Scrum. A ideia dele é você ter essa questão visual dos cartões, né? Para ter uma ideia melhor. E o Kanban é adequado para times mais maduros, né? Então o ideal é você começar com o Scrum e depois tentar incorporar, né? Ou talvez migrar para o Kanban, certo? Mas o que normalmente acontece é fazer uma mescla aí dos dois, certo? E o Kanban não é específico para desenvolvimento de software, né? Pode ser aplicado em qualquer área. E eu finalizo por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a entender esse conceito. E muito obrigado e até a próxima.